A paz do Senhor Jesus, querida igreja, tudo bom com vocês? No vídeo anterior, nós fizemos uma leitura em Apocalipse. Glória a teu nome, Senhor, aleluia. Falando das 7 igrejas da Ásia, glória a Deus. O vídeo anterior estava dizendo o quê? Que foi o diagnóstico da igreja, glória a teu nome, aleluia. Agora, em Apocalipse 2, versículo 1, nós vamos continuar essa parte da igreja, da parte espiritual da igreja da Ásia. Só que o título do vídeo de hoje é o quê? O caráter espiritual das 7 igrejas da Ásia. Olha que interessante. Diagnóstico e agora o caráter espiritual. Vamos lá? Em Apocalipse 2, versículo 1, o título diz o quê? Carta às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta foi a igreja de Efésio. Só que nós vamos ler apenas o versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Glória a Deus. Vamos lá. O exemplo do que ocorre nas epístolas apostólicas, o Senhor Jesus cita a cidade onde a sua igreja está localizada. Se dirige primeiro ao líder da igreja local e se identifica ao seu povo com as credenciais de sua divindade, vistas na visão que João teve do Cristo glorificado, que está em Apocalipse 1, do versículo 12 ao 18. Ao observarmos o caráter das 7 igrejas, descobrimos que, primeiro, 2 eram muito boas, Esmina e Filadélfia. 2, muito más, que são as de Sardes e Laodiceia. 3, que eram em parte boas e em parte más, Efésio, Pérgamo e Tiatira. E o caráter de cada igreja determina no aspecto específico da natureza de Cristo que ele exibe à igreja, ou aviso enérgico ou consolação amorosa conforme a necessidade da igreja. Vejamos abaixo, no subtítulo, como Jesus identifica as 7 igrejas. Se identifica nas 7 igrejas, ou seja, a gente vai ver uma explicação de como que ele se identifica dentro de cada igreja. A igreja de Efésio, grande e poderosa igreja que estava perdendo o primeiro amor. Isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que tem Apocalipse 2, versículo 1. E quem ainda sustentava os líderes desta igreja era a destra do Senhor. Aí vocês voltam lá em João, glória a Deus. Vamos lá. João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Abre a sua Bíblia também, hein? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim não podereis fazer. Glória a Deus. Agora vamos falar da igreja de Esmirna. É uma igreja pobre, sofredora,
enfrentando o martírio. Isto diz: o primeiro e o último que foi morto e reviver. Que é em Apocalipse 2, versículo 8. Quem já estava sofrendo tanto não merecia sofrer duas vezes. Agora a gente vamos lá em Salmos 90, versículo 15. Salmos 90, versículo 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Glórias a Deus. Igreja de Pérgamo. A igreja que tolerava os ensinadores de imoralidade. Isto diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Está em Apocalipse 2, versículo 12. Para corrigir os desvios doutrinários de Pérgamo, só a espada do Espírito. Aí vocês vão lá em Efésios 6, versículo 17 e Hebreus 4, versículo 12. A igreja de Tiatira. Igreja que tolerava também Jezabel, isto, o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e aos pés semelhantes ao latão reluzente. Apocalipse 2, versículo 18. E para uma igreja que começava a duvidar da divindade de Cristo, ele não poderia se apresentar de forma diferente. Lá em 1 João 5, do versículo 11 ao 12. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Isso diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 3, versículo 1. E para uma igreja morta, olha que interessante, ele se apresenta como um espírito de plenitude de vida. Está lá em Ezequiel 37, versículo 9. A igreja da Filadélfia é uma igreja pequena na cidade fiel a Cristo. Isso diz que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Que é em Apocalipse 3, versículo 7. Para uma igreja fiel, se apresenta como abridor de grandes portas, que está lá em 1 Coríntios 16, versículo 9. A última igreja, que é a de Laodiceia, é uma igreja morna. Isso diz: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira a princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Mas para uma igreja indiferente ou autossuficiente, ela se apresenta como o verdadeiro ideal do ser humano, que é em Hebreus 11, 26. Para concluir, querida irmandade, o caráter espiritual dessas 7 igrejas da Ásia e o retrato fiel do nível espiritual da igreja, trazendo para os dias atuais o princípio da criação de Deus, que tem em Apocalipse 3, versículo 14, e para uma igreja indiferente ou autossuficiente, ele se apresenta como o verdadeiro ideal do ser humano, que está em Hebreus 11, 26. O que acontece? Cada igreja ela se apresenta de uma maneira, e isso acontece nos dias atuais. Igrejas que seguem a Bíblia, igreja que não seguem totalmente a doutrina da Bíblia, dividindo dentro dos ministérios. Alguns querem fazer do jeito deles, não querem fazer do jeito de Deus. Idolatria entrando dentro de igrejas que não
tinham antes em seu ministério idolatria, essas festas mundanas sendo comemoradas ou sendo renomeadas no meio das igrejas. Um exemplo, festa junina, agora inventaram o arraial gospel. Não está aqui, ó. Glória a teu nome. As festas de carnaval, tem igreja que montou o quê? Que montou também uma bandinha também, tipo de fazer marchinha, que já, e tem vídeos que circulam na internet sobre isso. Eu não tô dotando, não quero falar o nome das igrejas. Então preste atenção. A partir do momento que você traz os costumes do mundo aqui dentro da igreja e mesmo alterando o nome, você está induzindo a sua igreja, aos membros da igreja, aleluia, porque nós somos a igreja, está induzindo a igreja a querer se aproximar do mundo pecador, aleluia, glória a Deus. Existem vários ritmos aí hoje das bandas tocando os louvores, tudo, mas o que acontece? Alguns ritmos induz a sensualidade aos tipos de dança. Então, tome cuidado. Você que é baterista, você que é baixista, de como vocês tocam. Porque às vezes vocês soltam um ritmo parecido com o que vem das bandas do mundo. E esse ritmo induz, aleluia, induz a pessoa a ficar pensando no velho mundo, aleluia. Então, querida irmandade, dessa parte do caráter espiritual, vamos cuidar do nosso caráter espiritual, aleluia. Vamos ser espelhos do Senhor aqui nessa terra. Nós somos a igreja, nós somos as ovelhas que estamos sendo todo dia pastorizadas pelo nosso Deus, aleluia. Jesus pagou um alto preço na cruz, aleluia, pela nossa salvação. Então sejamos firmes e fiéis a Deus a todo momento, para que Deus venha nos abençoar, venha nos guardar e que a gente venha conquistar o nosso galardão no céu. Amém? Altíssimo Deus e bom Pai Celeste que habitas nos céus, põe na palma das suas mãos, Senhor, nossas vidas espirituais, sentimentais, meu Pai, aleluia. Senhor, nós temos, Senhor, que cuidar da nossa parte espiritual, do nosso caráter espiritual, desapegar das coisas do mundo e se apegar nas coisas espirituais, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Rei, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a buscar a parte espiritual, Senhor. Aquele, Senhor, que está preso na parte material, Senhor. Ensina ele a colocar em cima do seu altar, Senhor, aleluia, esses projetos materiais, Senhor, para que o Senhor venha cuidar do projeto, aleluia. Senhor, põe na palma das suas mãos, Senhor, aleluia, os que estão enfermos em hospitais, Senhor, aleluia. Senhor, dê sabedoria aos médicos, enfermeiros, Senhor, todos aqueles plantonistas, até as limpezas que estão, Senhor, aleluia. Meu Pai, a cada plantão, cuida deles, Senhor. Livra ele de todo mal, meu Pai. Guarde aqueles, Senhor, que trabalham viajando, Senhor, aleluia. Guarda, Senhor, todos os motoristas, pilotos, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha cobri-los com teu sangue, Senhor, e livrá-los de todo mal. Graças te damos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.